Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Felipe Silva e nesta aula a gente vai dar continuidade à resolução da prova da UES Vestibular 2023.1, primeira fase. Lembrando, como sempre, vai estar aparecendo aqui no card para vocês a playlist completa com a resolução de todas as questões dessa prova, e aqui no link na descrição do vídeo você também encontra a resolução da prova completa, certo pessoal? Vamos trabalhar aqui com a questão de número 21, questão na tela para você. Então pessoal, a questão 21 é uma questão de geometria analítica e ela diz o seguinte: considere um plano com um sistema de coordenadas cartesianas ortogonal usual, onde a unidade de medida usada nos eixos coordenados é o centímetro. Neste plano, a equação x² mais y² menos 8x menos 8y mais 7 igual a zero representa uma circunferência cuja interseção com os eixos coordenados são os pontos M, N, P e Q. Pode-se afirmar corretamente que a medida da área do quadrilátero convexo MNPQ em centímetros quadrados é igual a... Então, retornando aqui, pessoal, o que a gente tem de informação? A gente tem a equação de uma circunferência, certo? E ele diz aí que essa circunferência ela corta aí os eixos coordenados, ou seja, o eixo x e o eixo y, nos pontos M, N, P e Q. A gente não sabe ainda quais pontos são esses. Por quê? Vamos imaginar aqui o eixo y e o eixo x, certo? Vamos imaginar aí o eixo y e o eixo x. Essa circunferência, não ligue para o desenho, pessoal, que é só uma representação, mas ela pode ser assim, ó, e ela vai tocar o eixo x aqui, nesse ponto e nesse ponto, e o eixo y nesse ponto e nesse ponto. Bem como ela pode ser nessa forma. Aí ela tocaria o eixo y nesse ponto e nesse ponto, e tocaria o eixo x neste ponto e neste ponto. A gente não sabe ainda onde é que ela vai tocar, porque a gente sabe que ele denominou esses pontos como M, N, P e Q. Mas o que dá para a gente concluir aqui, pessoal, é que quando essa circunferência toca o eixo y em dois pontos distintos, os valores de x nesse ponto são iguais a zero, né? Bem como quando ela toca o eixo x em dois pontos distintos, o valor de y nesse ponto vai ser igual a zero. Então a gente pode dizer o seguinte, pessoal, de acordo com a equação que a gente tem lá, ó. A gente tem a equação x² mais y² menos 8x menos 8y mais 7 é igual a zero. De acordo com o raciocínio que a gente teve aqui inicialmente, quer dizer o quê? Que dois desses pontos vão ser dados quando x é igual a zero. Se a gente fizer x igual a zero aqui nessa equação, a gente vai ter, ó, isso aqui vai para zero, e isso aqui vai para zero, certo? E a gente ficou com uma equação aí, y² é o que sobrou, né? Menos 8y mais 7 igual a zero. Da mesma forma, a gente pode considerar, para encontrar esses dois pontos aqui de x, quando y é igual a zero. E aí, neste caso, a gente teria y indo para zero, e esse y indo para zero, e esse x aqui, ó, vou tentar apagar aqui um pouquinho, para tentar compreender. Esse x ia continuar, a gente teria x², esse y aqui foi para zero, como a gente explicou, e aqui ficava menos 8x mais 7 igual a zero. A gente obteve aí, pessoal, duas equações do segundo grau. No caso, essas equações aqui, ó, observe que elas são equivalentes, né? A única coisa que muda é a incógnita. Aqui eu tenho y
e aqui eu tenho x. Mas se eu resolver qualquer uma delas, eu vou ter como raízes os mesmos valores, porque são equações equivalentes. E esses valores dessas raízes seriam os pontos M, N, P e Q, que eu estou procurando aqui para resolver essa questão. Então vamos fazer o seguinte, olha. Vamos resolver aqui essa equação, essa primeira equação, que seria y² menos 8y mais 7. Vamos resolver ela aqui. Resolvendo essa equação aqui, pessoal, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Primeiro a gente vai ter delta, que é igual a b² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Você pode resolver de outra forma, por exemplo, soma e produto, pode resolver. Mas eu estou fazendo aqui com a fórmula de Bhaskara, pessoal, por escolha mesmo, certo? Resolvi resolver ela dessa forma. Então, calculando aqui o valor de delta, quem é o B aqui nesta equação? O B vai ser menos 8. Então, a gente tem menos 8 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o valor de A aqui, ó, que vai ser quem acompanha y ao quadrado, que vai ser 1. Vezes o valor de C, que é o termo independente ali, ó, o 7. Então, a gente vai ter que o delta vai ser igual a 64, né? Menos 8 ao quadrado dá 64. Menos 4 vezes 1, que vai dar 4, vezes 7, que vai dar 28. Então, o delta, pessoal, ele vai ser igual a 36. 64 menos 28 igual a 36. Tranquilo, né? Até aqui. Então, a partir daqui, a gente pode encontrar o valor de y, os valores de y', que vai ser menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, quem seria o valor de y' aí? Ó? Menos b vai ser menos 8, que vai dar 8. Raiz quadrada de delta seria raiz quadrada de 36, que vai dar 6. Dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. O valor de A é 1. Então, aqui ficaria 2. Daqui a gente teria 14 dividido por 2, que seria igual a 7. Isso aí seria o primeiro valor. Vamos agora calcular quem é o valor de y duas linhas. Y duas linhas, que vai ser menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, y duas linhas vai ficar menos b, a gente já viu que é 8. Menos a raiz quadrada de delta, a gente já viu que vai dar menos 6, né? Que 36 menos a raiz quadrada vai dar menos 6. Isso tudo dividido por 2. Então, a gente vai ter 8 menos 6, que vai dar 2. Dividido por 2 é igual a 1. Isso quer dizer para mim, pessoal, que essa circunferência ela está tocando o y nos pontos 1 e 7. E ela vai tocar o x aonde também? Nos pontos 1 e 7, porque x' vai ser igual a 1 e x duas linhas vai ser igual a 7, assim como foi na primeira equação que a gente resolveu, porque são equivalentes. Então, agora vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui esse desenho que a gente fez inicialmente e vamos corrigir ele, certo? Vamos corrigir esse desenho colocando os pontos corretos aqui nos eixos coordenados, onde essa circunferência realmente ela está tocando aí os eixos coordenados. Então, aqui a gente tem y e aqui a gente tem x, correto? Ela está tocando os eixos coordenados aqui, ó, em y em 1 e em y em 7. E ela está tocando os eixos coordenados também em 1 e em 7, no caso, em x, certo? Daí a gente tem os pontos que ele me disse na questão, pessoal. São os pontos M, N, P e Q. São esses 4 pontos aí, ó, que vão formar um quadrilátero convexo dessa forma aqui, ó. Olha só, isso aqui seria o meu quadrilátero. A pergunta que ele fala na questão é qual é a área desse quadrilátero. Você pode observar que a área desse quadrilátero, eu posso calcular ela da seguinte forma. Vou trazer para cá. Ó. Aqui formou um triângulo
E aqui também formou um triângulo grande, ó. Então eu posso dizer que a área que eu estou procurando, ela vai ser o quê? A área do triângulo grande, que vai ser base. Qual é a base desse triângulo? 7. Vezes a altura. Qual é a altura desse triângulo grande? 7. Dividido por 2. Menos a área desse triângulo pequeno aqui, pessoal. Que vai ser, a base dele vai ser 1. Vezes a altura dele, que vai ser 1. Tudo isso dividido por 2. Então, a área que eu estou procurando vai ser 7 vezes 7 dá 49. Dividido por 2. Menos 1 vezes 1 vai dar 1. Dividido por 2. E aqui a gente vai ter que a área vai ser igual. Subtraindo aqui essas frações. Como os denominadores são iguais, eu só repito ele e subtraio aqui os numeradores, né? 49 menos 1. Então, a área vai ser 49 menos 1 vai dar 48, dividido por 2. 48 dividido por 2, 24, que é o meu resultado. É essa área aqui, certo? Desse quadrilátero. Então, a gente fica aí com a alternativa 24, alternativa A, para essa questão. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução. Por favor, deixe seu like aí para ajudar a gente nesse projeto. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.